Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai entender sobre o uso de interpretação de texto, né, da língua portuguesa, como vocês já viram nas aulas anteriores, como a gente já trabalhou. Vamos continuar. Eu vou trabalhar com um método de vocês assim, explicando os assuntos, entre outras coisas, para vocês entenderem, até mesmo se familiarizar através das palavras, como vocês podem ver, tá? E o professor falando, certo? Um novo método, o mesmo método que eu sempre trabalho com vocês através do Zoom, sempre continuo trabalhando com os links, no caso, os sites bem confiáveis, né? No caso, toda a matéria que eu sempre utilizo bastante, o IFAM Escola, o Brasil Escola, que é muito legal. Bom, vamos continuar e vamos relembrar sobre o uso da interpretação de texto. É um elemento chave para o resultado acadêmico e eficiência na resolução de exercícios, tá, gente? Para a gente entender melhor, a compreensão de texto, ela está dentro de usos de vocabulários dos dia a dia. Vamos entender, professor. Bom, além de uma leitura mais lenta e conhecimento prévio sobre o assunto, o elemento fundamental para a gente decorrer, se familiarizar nas interpretações e ter o domínio da língua, é claro que é muito importante ter o dicionário por perto. Isso porque ninguém conhece o significado de todas as palavras. Claro que é muito difícil interpretar um texto desconhecido, né? Até mesmo conhecido. Ah, eu sei aquele texto tal, mas a gente não sabe alguns significados de palavras. Às vezes até mesmo o professor pode errar, o aluno, entre outras pessoas, né? Claro que a gente não é sábio o tempo todo. Vamos compreender essas 7 dicas que eles nos dão. Tá, a gente tem que sempre relevar textos pausadamente, tá? O primeiro contato com o texto é muito importante. Claro que a gente deve saber o assunto tratado e qual a posição do seu autor, né? A gente lê devagar. Segundo, a gente deve reler o texto e marcar todas as palavras que não sabe o significado, que é muito legal, em fases detalhadas dos textos, tá? E a gente pode também entender o significado de uma delas dentro de um dicionário. E a gente pode anotar e reler o texto, tá substituindo as palavras desconhecidas, separando para que vocês venham relembrar esses contextos. Separar os parágrafos do texto e reler fazendo seu resumo, tá? A partir daí a gente dá para ter uma compreensão, uma capacidade de compreender a leitura, né? E agregar as ideias precípitas do caso que vem as conclusões do texto. A gente pode elaborar uma pergunta para cada parágrafo, tá, gente? E responder, que é muito válido. Vocês mesmos podem preparar as perguntas e suas expectativas e respostas através daquele texto ou próprios, né? Fazendo com elas todos os significados e que vocês venham compreender mais ainda. Questionar a forma como foi escrito, a forma como foi falado, a forma como foi interpretado, principalmente a intenção daquele texto. A gente deve também sempre relevar, fazer um novo texto com suas palavras, né? A gente pode ser o próprio autor. Porque o autor quis dizer aquele texto, porque o autor quis falar sobre aquele texto. São vários significados legais e abundantes para que a gente compreenda sobre o uso de interpretação de texto, como a gente viu nas atividades anteriores, através de imagem, através de texto, através de formas muito diferentes. Uma forma que a gente pode ver, analisar, poxa, por que a pessoa fez essa casa? A gente pode interpretar esta casa porque ele fez, né? Ter ideia assim a base dentro da pessoa e utilizar aqueles vocabulários dos dia a dia próprios para que a gente compreenda e se aprofunda bastante no uso do texto, tá? Bom, vou pedir para que vocês façam uma atividade complementar no caderno, tá? As atividades de vocês, além das atividades do livro, tá? Não esqueçam, gente, entregue qualquer dúvida. Vocês têm 2 atividades para poder serem feitas.
além das atividades da página 75, tá? E 79. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço.